Saudações, estamos aqui na nossa discussão, no nosso podcast da Chapa 4, com o interesse em levar para você algumas informações sobre a eleição do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Então estamos aqui com as colegas, as doutoras Mariana Ferreira e Catarina Porto, e vamos fazer um bate-bola, né? Vamos trazer aí algumas informações para, espero, convencê-los a entender que a Chapa 4 é sem igual, não tem melhor. Tá? Então, colega, por favor, se apresente para nós. Boa noite a todos. Eu me chamo Mariana Ferreira. Estou aqui na Chapa 4 para representar a melhor opção para o Conselho de Medicina, para a valorização médica. E eu também vou passar a bola aqui para a nossa querida Catarina Porto. Olá, boa noite, colegas. Eu sou Catarina Porto, sou cardiologista, sou médica intensivista, trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E estou muito entusiasmada em fazer parte dessa Chapa 4. Recebi o convite, me senti muito honrada, porque eu tenho realmente, desde que eu me formei em medicina, tenho muita vontade de trabalhar para melhorar as condições de saúde das pessoas e também trabalhar também em prol do médico. Desde que eu me formei, né, desde que eu estou praticamente desde os 17 anos na Universidade Federal, e lá fiz residência de clínica, de cardiologia, depois de UTI, e me dediquei muito sempre à universidade, à pesquisa, e também trabalhei no serviço público. Tenho 20 anos de experiência, né, quando trabalhei na Procuradoria da República, como perita médica, e realmente fiscalizei vários hospitais da rede SUS, Barão de Lucena, Getúlio, Agamenon, várias maternidades aqui no Recife e também no interior do estado. Em Petrolina visitamos o Hospital de Trauma, visitamos as UPS, né, as unidades de saúde, e assim, tenho uma experiência grande em como deve funcionar um serviço de saúde e, infelizmente, as faltas, né, as ausências que existem nesse serviço de saúde, as faltas de conformidades dos hospitais e toda a precariedade, como a gente sabe, né, dos serviços de saúde pública. E o objetivo nessa eleição de ser conselheira é de alertar e de tentar melhorar essas condições de saúde do CREMEP. Eu sei que isso é uma função dos gestores, mas o CREMEP tem que levantar a bandeira, tem que brigar e tem que estar sempre à frente e fiscalizar esses serviços de saúde, essas unidades de emergência, de maternidade, de tudo. Isso é o objetivo que eu vejo e que me fico muito empolgada em trabalhar nesse sentido. Mariana, quando eu comecei aqui a visualizar o que é que a gente ia falar aqui para o nosso colega que está lá no hospital, está em casa, esperando informações para decidir votar na Chapa 4, é realmente a questão do CREMEP. O que é que o CREMEP faz? E toda vida que a gente pensa em Conselho de Medicina, a gente pensa em punição, né? A gente fica com medo de cometer um erro e, de repente, dentro dessa situação do erro, sofrer uma punição e até, quem sabe, alguma coisa mais grave, perder o CRM. Então, isso é o medo que o colega tem. Então, eu queria começar com a Catarina falando um pouquinho sobre essa questão de fiscalização. O que é uma fiscalização? Eu devo temer uma fiscalização? O colega que está em casa deve temer? Porque muitas vezes o que é que eu observo? A situação está ruim, eu acho que está ruim, mas até agora não chegou a mim. Então eu digo, então vou deixar da mesma forma, não vou mudar aí não, eu acho até que o cenário médico pernambucano não é o melhor possível. Mas eu não vou fazer uma modificação porque vai que chega em mim. Né? Vai que esse CREMEP novo vai querer me fiscalizar. Então eu queria que você falasse um pouquinho para o público que está nos assistindo sobre o que é a fiscalização do CREMEP e o quanto ela é boa para a categoria. Né? Eu vi que você tem uma experiência muito grande em fiscalização. E quando eu tive contato com a Chapa 4, eu vi que são, vejam só, gente, 97,5% dos componentes da Chapa 4 nunca participaram do Conselho Regional de Medicina. 97,5% quer dizer 39%. Né? Só um participou e, na realidade, há algum tempo, e isso não é nenhum demérito ter participado do Conselho Regional de Medicina. Pelo contrário, isso é bom. Né? É bom ter uma pessoa que já participou, até para dizer, ó, a chave da sala 2 é essa aqui, a amarelinha, a verde e tal. E também nunca fomos gestores também, né? Isso, estamos exato. atrelados a nenhum serviço, né? Então, gestores. A gente tem que ir pela causa médica da melhoria, tanto do profissional médico, da nossa classe, quanto para os pacientes. Porque hoje em dia, infelizmente, nós sabemos, a crítica geral
tanto do sistema público até o particular, dos planos de saúde e dos pacientes, é exatamente a mesma. A crítica é que a saúde foi abandonada, que estamos à mercê de uma classe que não se sabe, não se conhece quem são os conselheiros, não sabemos quem está a nosso favor, se estão a favor ou contra. Muitos colegas se queixam disso, inclusive. Dizem, mas o CREMEP é só punição, é só punitivo. Então, eu acho que Catarina pode explicar melhor a respeito desse tema. Bem, a fiscalização que nós fazíamos, que eu fazia como médica do Ministério Público, era por conta justamente das demandas, as denúncias que o Ministério Público Federal recebia da população, né, as denúncias na área de saúde, de precariedade, por exemplo, falta de leitos de UTI. Chegavam aquelas adolescentes do interior, em eclâmpsia, convulsionando nas ambulâncias do interior, porque o interior não tinha hospitais, maternidades, com unidades de UTI neonatal, vinham procurar as maternidades públicas, que por sua vez superlotadas aqui no Recife, e elas pariam, elas davam à luz e não tinha a UTI para o bebê, o prematuro, não é? E chegava as demandas do Ministério Público, criança morrendo por falta de leito de UTI. Os procuradores me pediam, que eu era a única médica de lá, para justamente procurar qual era o leito de UTI. E muitas vezes eu conseguia internar, por exemplo, no Hospital Português, que lá tem uma parte do leito credenciado do SUS. Muitas vezes consegui trazer essas crianças, essas gestantes, até para fazer o parto no Hospital Português, e a criança tem uma UTI, né? A criança não morrer, salvar a vida. Aí a fiscalização é justamente ver a quantidade de leitos, a demanda dos hospitais, restauração também, quantos pacientes nos corredores, né? Exatamente. Esperando vagas na UTI. Getúlio Vargas também. Se a gente vive, é a vivência diária de quem trabalha nas grandes emergências. Otávio de Freitas, Agamenon, pacientes na espera, nos leitos de emergência, precisando de leitos de UTI. E justamente é isso, a função do CREMEP é fiscalizar, não é a atuação do médico, mas que condições de trabalho o médico está tendo. O grau de estresse, o grau de sofrimento que o médico tem, de saber qual é o leito, tem uma vaga na UTI, quem é que eu vou botar? A escolha. Pelo que você falou, digamos, essas demandas elas aconteciam justamente por conta do sucateamento do instrumento. Isso. Então você Exatamente. tinha hospitais mal preparados, você tinha falta de leitos, Somente o interior. sobrecarga O de interior plantões, sem né? condições nenhuma. Então isso gera uma demanda que vai ser judicializado, quer dizer, o Ministério Público entra, a Justiça entra. Exatamente. Então, essa coisa que às vezes eu fico sem entender, né? Por que o Conselho não faz essa, ou se faz, por que a gente não fica sabendo? Isso. Faz essa entrada inicial e tenta sanear. Faz o saneamento para que a gente não precise ir para outras instâncias. Exatamente. Porque o que a gente está Recorrer vendo hoje? Ao judiciário. Isso, a gente está vendo o médico sofrendo ações judiciais, né? Ações criminais. Isso, Quando na realidade uma fiscalização do Conselho ela é preventiva. deveria Ela é ser, preventiva. E é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para chamar votos para a Chapa 4 em prol de uma necessidade básica da saúde em Pernambuco, do Brasil inteiro. Mas temos que começar por algum lugar. E como estamos aqui em Pernambuco, a Chapa 4 do Liberta CREMEP está realmente chamando todos vocês para ter essa visão ampla em prol de uma medicina melhor, dos cuidados melhores da população, dos pacientes, inclusive e principalmente dos médicos que ali trabalham na linha de frente. Eu trabalho também na emergência clínica, porque me dá um prazer imenso poder ajudar a quem eu posso. Então, eu escolhi a medicina em primeiro lugar para poder ajudar o próximo. Em segundo lugar, porque eu vejo a necessidade. Eu ainda não saí de UPAs, eu estou na UPA do Curado, por exemplo, agora, e sou muito querida lá, graças a Deus, pelos pacientes, pelos colegas, mas principalmente pela forma com que a gente atua. Mas eu vejo também o outro lado da moeda. Eu vejo que os hospitais, nas transferências, eu faço muitas transferências, como Catarina Porto falou. Eu vou para o HR, eu vou para o Getúlio, para o Otávio de Freitas, para todos esses hospitais e fico com pena, não só dos pacientes, como dos meus colegas médicos. Eles trabalham sob pressão, sem estrutura, às vezes teto de hospital que cai, né? Recentemente foi da Exatamente. restauração, né? Então isso aí tem que haver uma fiscalização e os conselheiros têm que estar ao lado do médico, porque a gente precisa ter um contato direto, não pode ser só punitivo, a gente precisa ser realmente amigo do médico e agir como prevenção, de uma forma preventiva,
ter o celular na mão, um contato direto onde possa perguntar aos conselheiros, que deveríamos ser conselheiros para dar conselhos, inclusive prevenção, para cada um deles que estão ali na linha de frente, passando dificuldades e muitas vezes sendo punidos injustamente por falta de condições básicas de trabalho. Aí sofrendo estresse, sofrendo burnout, Isso. sofrendo angústia. Você vê tantos médicos também, o índice de suicídio tão grande, né, entre a população médica, justamente por essas condições muito precárias de trabalho. E é importante ver justamente essa fiscalização para valorizar a nossa profissão de médicos. Mariana, a gente sabe que hoje, cada vez mais, eu sei que tem uma palavra que eu não gosto de chamar, eu não gosto de ostentar na medicina, que é mercado, né? Mas cada vez mais, inclusive hoje, a profissão médica ela é visualizada com muita tranquilidade pelo Código de Defesa do Consumidor. Então nós deixamos ali, perdemos um espaço grande onde nós éramos considerados uma profissão de meios para sermos agora uma profissão de fim. Se você é atendido e você não gosta do atendimento, é um problema, né? Então, hoje a gente tem um volume de médico muito grande em relação ao que a gente tinha há alguns anos, né? Então, quando eu cheguei aqui em Pernambuco, eram pouquíssimas universidades, né? O que é que o CREMEP, ele pode, tanto o CREMEP como a autarquia, Conselho Federal de Medicina, o que é que ele pode fazer em termos de cuidar melhor da formação do médico? É uma situação preventiva. Quando o médico ele sai bem informado das faculdades, quando ele tem acesso à informação, a treinamento, né? Então, isso pode ser gerenciado ou mesmo discutido pelo Conselho Regional de Medicina? Na verdade, não só pode, como deve. Esse tema de capacitação do médico, principalmente hoje em dia, onde há muitas faculdades novas chegando no mercado, é primordial, até para uma defesa do próprio médico que está se formando. Eles ficam perdidos e não é culpa deles. Eles foram empurrados nessa onda de muitos médicos. A população realmente precisa de médicos, mas não só médicos por ser médicos, médicos capacitados. E essa é a proposta da Chapa 4 também. Capacitar os médicos que estão sendo formados e atualizar os que já vêm de uma longa data, para que possam entrar no mercado mais atualizados. Então, o CREMEP da Chapa 4, nós estamos tendendo a fazer isso aqui. A nossa proposta, uma delas é essa: capacitar esses médicos que estão saindo das faculdades. Não queremos subjugar nenhum deles, porque eles estão ali, tiveram os esforços devidos, mas a gente precisa ter essa consciência de que precisamos ajudá-lo nessa batalha. Catarina, então a gente está aqui lutando para que o colega que está em casa, né, o colega que está na rua, ele entenda que a nossa chapa, a Chapa 4, é a melhor solução. Mas eu não gosto de ser injusto. Então a gente tem a Chapa 1, tem a Chapa 2, tem a Chapa 3. A Chapa 1 é a chapa do CREMEP, né? Então eu imagino que eles tenham tentado organizar, eles tenham tentado se doar, né? Mas eu acho que se a gente faz uma avaliação rasteira, né, até superficial, a gente vê que tem muita coisa a ser orientada, mais uma vez, a ser organizada. Então, qual seria a proposta da Chapa 4 de dizer assim, olha, nós somos novos, nós estávamos aí onde você está e agora a gente diz, não, vamos participar, né? Nós vamos participar do processo, vamos nos doar para o processo, mas não vamos passar muito tempo, vamos passar no máximo duas legislações, eu acho que é isso, né? Então, qual é o diferencial dessa chapa em relação às outras chapas? Por que que a chapa, já que todas são oposição à exceção da 1, por que que a Chapa 4 ela merece ir para o lugar da Chapa 1 e assumir o Conselho Regional de Medicina? Bem, como você falou, eu tenho amigos queridos em todas as chapas, tanto a 1 como a 2 como a 3, pessoas colegas, pessoas muito queridas. Mas realmente eu me empolguei, quis participar da Chapa 4, porque principalmente não somos assim, uma chapa que a maioria dos constituintes nunca foram gestores, a maioria nunca trabalharam, nunca participaram do CREMEP, não é? E assim, nós defendemos realmente, abraçamos muito a autonomia, a defesa do médico e queremos o CREMEP como uma segunda casa para a gente. A gente quer o CREMEP como um lar para a acolhida do médico, não só aquela questão fiscalizadora, punitiva, mas um local que o médico sinta-se em casa, para acolher, para ajudar.
E assim, eu acho que até agora nenhuma gestão do CREMEP se propôs a isso. E somos assim que propomos uma acolhida e melhoria tanto das condições do médico, né, de trabalho do médico, e indiretamente à população, que a gente vai prestar uma assistência melhor de saúde às pessoas, a população mais vulnerável, a população mais carente. Pois é, eu lembro que, eu vou dizer aqui, eu acho que há 26, 27 anos, acho que foi isso, quando eu me formei, a gente teve uma visita ao CREMEP e eu me senti extremamente acolhido, né? Então me deram uma cartilhazinha, tal, aquela coisa, só que aí, depois disso, mais nada, né? Então a gente perde a conexão e depois de um tempo você diz assim, não, eu quero a distância desse pessoal. É só o pagamento anual, só a anuidade. Eu pago, eles ficam no lugar deles, né, e está tudo certo. Ficam com medo. A maioria dos colegas falam em CREMEP, eles já têm medo. Meu Deus, não, CREMEP. Então querem um pouquinho de distância para não serem perseguidos. Essa é a impressão que me dá. Então, é interessante, faz parte da proposta da Chapa 4, ter essa aproximação ao médico recém-formado, esse acolhimento. Hoje a gente fala muito em acolhimento, né? Em acolher, em humanizar, né? Tornar o ambiente o mais agradável possível. E outra, a questão da fiscalização, né? Eu adoro ser fiscalizado, né? E outra, quem me fiscaliza, eu me torno amigo, mas não para ter algum benefício, não, mas porque eu acho que do amigo, o sujeito, ele puxa mais, diz, ó, vou puxar a tua orelha, porque você tem condição de fazer melhor. Claro. Então, a questão da fiscalização, eu acho que ela é necessária, ela é importante para a nossa profissão, é importante para a categoria. Não é simplesmente, vou fazer uma fiscalização porque eu sou aqui o senhor fiscal. Não, é fazer uma fiscalização porque você precisa fazer. Com essa fiscalização, você melhora a profissão. Né? Então, aí para o colega que está, eu não quero participar disso, bom, eu vou votar porque é obrigatório, e é obrigatório, se não votar, paga multa, né? Então, até isso. Então, observem a proposta. Eu vi aqui o colega, o Bisael falou anteriormente, né? Não está pedindo voto para ninguém, né? Eu vou pedir, peço voto. Mas, o que é que ele faz? Ele observa a proposta da chapa, né? Então, eu queria saber de vocês, o que é que chamou mais a atenção em relação à proposta? Quais são as propostas da Chapa 4? Até como eleitor, né? Eu sou eleitor, então eu quero saber, eu quero que vocês me convençam. Por que a Chapa 4? Eu quero a Chapa 4, mas por que a Chapa 4? Exatamente. A gente precisa até demonstrar a todos, ao público, que nós somos um CREMEP mais ativo, mais próximo ao médico, como diz aqui nas propostas, valoriza mais a medicina, que vai ter um plantão de conselheiros. É uma proposta que dá realmente uma interiorização do médico, uma valorização aos médicos do interior, aos residentes que estão se formando agora, que precisam ter um acolhimento na parte até financeira, inclusive. Quer dizer, não existe plantão do conselheiro hoje? Ainda não. Digamos, se eu estou lá de plantão no interior, 2 horas da manhã, tiver um problema, é com a polícia? E olhe, se tiver disponível, porque eu trabalho em UPA, às vezes acontece algum inconveniente, precisa se chamar a polícia, às vezes o médico, já aconteceu comigo, tive que sair do consultório e ir para a recepção, ficar na salinha lá, protegida, porque algum paciente, algum acompanhante nervoso pela demora, quer agredir o médico. E nós não temos segurança lá. O que é que se tem? Segurança do patrimônio. Eu não sou cadeira e nem sou mesa. Só sou um médico simples, mero médico. Então, lá eu não tenho proteção. O que é que se deve fazer? Se salvar. E eu acho que o colega que está assistindo aí não sabe disso, né? Não, muitos não sabem. Alguns que trabalham em emergência talvez até saibam, mas a maioria não sabe. Então, a gente está desprotegido por esse sentido. São coisas que precisam ser melhoradas, aliás, devem ser melhoradas, e a Chapa 4 está querendo proporcionar justamente esse acolhimento, né? É uma proteção do colega médico e dos próprios pacientes, porque diminui esse conflito numa emergência onde é um local já caótico por si só, pessoas que padecem de alguma dor e precisam ter um ambiente tranquilo para que seja curada a sua patologia, sua necessidade. Catarina, você é nossa especialista em fiscalização, mas fora esse cenário fiscalizador, o que é que te chama a atenção no CREMEP, na nossa proposta? Só fazendo um adendo da fiscalização dos serviços de saúde. Eu nunca fiscalizei o médico. Sim. Fiscalizar as condições que o médico trabalha, né? As precárias condições, né? Recentemente eu fui ver um paciente no Hospital da Restauração e o teto estava assim, furado e os ratos passando. O paciente estava recebendo uma transfusão
de concentrado de hemácias e o rato tranquilamente andando na emergência. É um absurdo Aí, isso. assim, condições assim, que você não pode. Na época dessa, a maior emergência do estado, né, talvez da região, foi praticamente minha escola durante estudante, 4 anos que eu trabalhei lá na época de estudante, e ainda ter essas condições, assim, é muito... Aí a função nossa, assim, é fiscalizar realmente os hospitais, as condições terríveis que o médico trabalha e melhorar até para dar condições, porque o médico, de repente, ele é punido por negligência, por imperícia, por imprudência, por conta das péssimas condições de trabalho. Por uma carga de trabalho, ele está sozinho no interior, né, um médico único no interior, e uma das nossas propostas é nunca ficar um médico sozinho, ele nunca ficar de plantão só no interior, e melhorar justamente essas condições de trabalho do médico, fiscalizar de uma forma preventiva para justamente evitar os erros e os agravos, né, à população. Perfeito. Mariana, mais uma vez voltando à questão do número de médicos crescente, né? Então, se está crescendo muito, eu acho que são os principais eleitores, né? Então, está crescendo. Então, qual seria a proposta em relação a, por exemplo, a questão das anuidades, né, que a Chapa 4 tem em relação a esse médico que é recém-formado, o médico que está entrando numa residência médica, o médico que ainda está estudando? Então, quais são as nossas propostas, o que é que a gente estimula em relação ao próprio aprendizado, ao próprio treinamento e a questão custo, que é importante demais. Exatamente. A gente está querendo justamente tirar esse sufoco do médico recém-formado. Como poderíamos fazer isso? Nós poderíamos fazer lutando para que, ao primeiro ano de residência médica, para que ele se esforce para entrar na residência médica, cuidar da sua carreira, para que ele seja isento do primeiro ano de anuidade do CREMEP. Nós não temos esse poder, dizer que vamos fazer, Sim. não, mas nós vamos lutar porque nós somos aqui um grupo de conselheiros a favor do médico, sim. Nós estamos aqui olhando em prol do médico, da medicina e do paciente. Essa tríade é importante que se ande junta, né? E que, para isso, nós temos que dar condições para que o recém-formado se atualize, estude, se prepare para uma residência médica. Muitos começam dando plantões e, às vezes, se conectam com uma despesa que não sabe gerenciar. E o médico foi, infelizmente, toda a minha vida de médica, eu sinto muita falta disso, de uma gestão financeira, de um aprendizado, ensino de como termos essa condição financeira, de poder organizar nossas finanças. Todos pensam que o médico todo ele é rico, né? Mas a maioria ele ganha e gasta, porque ele tem seus boletos do carro que começou a financiar, o apartamento que investiu, tem que ter aquele padrão, mas fica enganchado ali naquela condição, naquele padrão, e está sempre com boletos a pagar. E fica preso em plantões, não tem tempo para sair dos plantões e investir numa residência médica, numa carreira, e ainda mais tem o custo do CREMEP. Então, eles às vezes são desestimulados a seguir uma carreira ou a se especializar em alguma carreira que queiram, alguma especialidade por esse tema. Muitos começam a formar família cedo, têm filhos, então já vem os custos dos colégios. Eu tenho muitos colegas que são assim. Então, a gente está querendo justamente liberar essa anuidade, tentar lutar para isso. Sim. Né? Nós não prometemos que vamos conseguir, mas estamos lutando para isso com todas as forças. Sim. E, Mariana, hoje, até para a gente finalizar, hoje é uma realidade a dívida médica, a dívida do médico. O médico sai da faculdade, hoje a gente tem um percentual muito grande de médicos formados em universidades particulares. Então, eles saem da universidade com uma dívida de mais de R$500 mil. Isso. Então, e ainda tem que pagar uma série de coisas, né? Exatamente. Mas, gente, olha, eu quero agradecer aos colegas, né, por terem dado esse depoimento para a gente. Eu estou ficando cada vez mais animado, né? Já estou escutando aí que o coração batendo, então parece que a coisa vai funcionar para a gente, viu? Vai. Parece que Vai. Essa chapa realmente não tem igual. E aí eu peço a você que está aí, a você que está prospectando, que está pensando, né? Que às vezes até acha que não é com você, mas é com você mesmo, tá? É com você mesmo. A chance que você tem de melhorar a sua medicina é participando e é votando. E no dia que você achar que não tem gente tão boa aqui, vem para cá também. Não é isso? Vem conhecer a Chapa 4. Vamos sim. Nós Chapa estamos 4. do seu lado. Vote Chapa 4. 4.